Com o patrocínio e o apoio de Atrativa Design, começa agora mais um programa, O Rei Visita. No que faço, no que fiz, no que vou fazer. Legal esse som, né? Claro que vocês sabem que é o Detonautas. E o programa de hoje, o Rei Visita, é com ele, Tico Santa Cruz, do Detonautas. É isso aí, mais um programa, o Rei Visita, grande Tico. Como é que você tá aí, cara? Beleza, bro? Direto do Rio de Janeiro, rock and roll para o mundo. Rio de Janeiro, terra do pastel de perneta, é isso? É, Rio de Janeiro é terra de um monte de coisa, né? Mas também tem pastel de palmito. Eu nunca comi, mas tem. É que aqui é a terra do leite pequeno. É, aqui é a terra do leite pequeno. Como é que tá a expectativa pro show? Porra, maravilhoso aí. Pô, cara, tem um tempão que a gente não toca aqui. Eu já vim aqui em Curitiba com meus outros projetos, né? Eu tenho um projeto que chama Voluntários da Pátria, que é um projeto de literatura e de música, que eu fiz em umas escolas aqui. E já vim com o meu projeto de fazer, tipo, acompanhando outras bandas, fazer participações em outras bandas, tocando música do Detonautas e de artistas que me influenciaram. Mas a última vez que o Detonautas esteve aqui foi em 2008, acho, 2007. Não sei, já tem um tempão. E o mais louco disso tudo é que aqui foi o primeiro fã-clube que a gente teve na história do Detonautas. Bacana, né? Então a gente sente uma falta danada de vir aqui pra Curitiba e fazer os... A gente até tem o material que a gente vai te dar de presente. Numa época que você veio, vocês tocaram, não era só o que faltava. Sim, foi na lançamento do Psicodelia Amor, Sexo e Distorção que a gente fez uma turnê tocando o disco inteiro, né? Tocando esse disco aí inteiro. Foi uma coisa muito legal, assim. Aqui em Curitiba foi bem interessante, que era um espacinho mais reservado, mas era bem rock and roll, bem pressão. Inclusive, na época tinha a participação do Rodrigo. Sim, né? Sim, o Rodrigo veio a falecer algum tempo, uns 6 meses depois, um ano depois, infelizmente, mas ali foi um momento marcante na nossa vida e tocar o disco aqui e ter acesso a esse material que vocês vão me dar vai ser um tesouro, na verdade, pra gente guardar, porque a gente não tem registro desse show. Que bacana, Nossa, e graças demais. ao nosso diretor, uma salva de palmas ao nosso diretor, Juliano, grande Juliano. Mas Tico, conte pra nós assim, como que começou a banda? Porque também tinha aquele lance da internet, como é que começou essa parada? Cara, eu só tive o Detonautas como banda na minha vida toda, assim, eu, tipo, acho que eu tirei um bilhete da sorte, assim. É verdade. Porque normalmente os artistas batalham com várias bandas pela noite e tal. Eu fiz um caminho muito louco. Meu caminho foi, tipo, eu trabalhei com festa eu era apresentador de videokê, tá ligado? E eu levava um aparelho de videokê na casa das pessoas, nas festas e tal, e ficava cantando enquanto as pessoas não se empolgavam pra cantar e tal. Então o meu circuito de noite, durante 3 anos, eu fiz com o videokê, né? Tipo, e aí depois, quando o Detonautas começou a acontecer, aí a gente teve a sorte, né, de, obviamente, contar com a internet, porque a gente se conheceu pela internet, mas a gente usou a internet sempre, até hoje usa a internet, como nosso principal veículo de disseminação de conteúdo. E a gente foi fazer um evento, fazer um festival de música independente lá em Natal, porque a gente tentava de todo jeito ser reconhecido no Rio, não era reconhecido de jeito nenhum, e lá em Natal a gente fez esse festival de música independente, e aí a imprensa viu o show, e aí os caras falaram que a gente tinha sido a revelação e tal, chamou a atenção da gravadora, na Warner na época, e aí a Warner contratou o Detonautas, e daí pra frente foi um trabalho que a gente começou a desenvolver em paralelo, né, porque também muita gente acha que é só gravar um disco e entrar na gravadora que você já tá com a vida feita, muito, né? Aí tem uma longa história, né, pra chegar aqui. Não, e o bacana é que vocês vieram com rock pesado, né, com influências de Seattle, né, de toda aquela galera do Soundgarden, enfim, juntando com o lance da mídia, da internet, que foi um boom na época, né? Então, assim, a juventude se espelhou direto em vocês, né? Tanto é que fizeram Malhação e uma série de referências na TV. O nosso objetivo sempre foi tocar pra muita gente. A gente nunca teve essa ideia de ser uma banda de gueto.
Né? Porque às vezes o artista tem a opção de querer ficar só no gueto, de querer ficar só no underground, só tocar onde não tem a mídia, onde não tem essa coisa toda da TV e tal. A gente não, a gente queria tocar em estádio, a gente queria tocar em lugar grande, a gente queria tocar no Rock in Rio, a gente queria tocar na televisão, no rádio, fazer o que a gente viu, na verdade, aquelas pessoas que influenciaram a gente fazendo. Né? No caso, assim, a gente tem muito, eu particularmente tenho mais influência até do que o próprio Detonautas mesmo com relação ao grunge, né? Eu fui grunge na minha adolescência, vivi o grunge, mas o Detonautas tem são 6 cabeças diferentes na formação clássica. Isso ali, que é legal de inicial. uma banda, né? Você juntar as influências. Então tem muita coisa ali misturada, né? Que dá essa característica do Detonautas. E o nosso nossa principal influência sempre foi o rock nacional. Então, assim, a priori, se você olhar para o Detonautas, ela é uma legítima banda de influência de rock nacional. Né? Então, pra gente a gente viu o Paralamas, a gente viu o Barão, a gente teve o privilégio de ver essas bandas. Ainda existem, né? O Barão não mais, o Paralamas sim, mas o Legião não existe mais, né? O Ira voltou agora. A gente vivenciou o Traje a Rigor no Biquíni Cavadão, Plebe Rude, Ojeriza, enfim, uma série de bandas que fizeram a história do rock nacional e que nessas bandas é que a gente meio que se espelhou, assim, né? Raul, Italia, Mutantes ali mais pra trás, aí você vai pegando uma gama enorme de bandas. Ainda rola aquela coisa, toca Raul. Rola, sempre rola. Até porque a gente fez um tributo ao Raul e sempre foi um artista que esteve presente no nosso repertório, desde o começo. Então, acho que o grande barato foi que o Raul deixou essa marca, assim. Isso é legal. Qualquer lugar, você pode estar no show gospel e alguém vai gritar, toca Raul. E vocês tiveram o privilégio de fazer isso no Rock in Rio. Isso foi maravilhoso, né? Pô, a gente não só teve o privilégio de fazer no Rock in Rio, que foi um grande festival do qual o Raul não pôde participar. Quer dizer, de alguma maneira inserir o Raul dentro da história do Rock in Rio. Foi uma pena mesmo, né? Em 85. Não participou, pois é. Podia ter participado. Ele estava ali, enfim, na fase mais difícil talvez da vida dele ali, né? E fora da mídia, fora do circuito, né? As coisas passaram ali, naquela época estava muito o rock nacional daquela geração e o Raul era um crítico daquela geração, né? Tirando o Marcelo Nova e o Camisa de Vênus, com quem ele tinha uma relação, ele era totalmente crítico a essas bandas que eu citei. E a gente teve o privilégio de levar o Raul, de fazer um tributo ao Raul com a família do Raul presente, né? Com o fã-clube do Raul dando essa legitimidade, aprovando, né, essa iniciativa, porque Raul é uma obra muito delicada, não é qualquer pessoa que pode mexer, os fãs se irritam, se incomodam, e ao longo do tempo a gente conquistou esse status de poder fazer um tributo ao Raul, porque eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um tributo ao Raul, Neguinho ainda nessa época de Malhação, do Detonautas na Malhação e tal, tinha uma visão um pouco... Tinha um certo preconceito. Preconceituosa. Não digo preconceituosa porque eu acho que também é muito da onde as pessoas buscam a fonte, né? E quem também teve esse preconceito? Né? E, enfim, mas fui vaiado e tal, tive que reverter a situação em shows de tributo ao Raul e tal, revertemos a situação, as pessoas começaram a entender que a gente tinha realmente a ligação com o Raul, e aí no Rock in Rio fizemos um tributo lindo, assim, foi maravilhoso, assim, virou um registro que tenho muito orgulho de ter feito. Legal, né? Tem que ter selo de qualidade, autorização para tocar Raul Seixas. E o Detonautas tem. Agora o Rei sempre tocou Raul. Então, toca Raul. Vamos tentar cantar um trechinho de alguma coisa? Vamos lá. Fazer a dupla? Vamos aí. Tico e Elvis, para vocês, garotas, vocês que gostam de um topete, para vocês que gostam do moicano, estamos aqui para vocês. Um topete meio. Solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto agora, só vem pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Agora é free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar pra gente entrar. Esse imóvel está pra alugar. Tá legal o programa, né?
Detonautas, Raul, Elvis Presley. A gente vai fazer um intervalo, já voltamos. Cara, muito obrigado, cara. Você me salvou, obrigado mesmo. Cara, mas você não sabe usar o extintor? Não é isso, pô. É que tá difícil e caro, né? Encontrar assim um extintor ABC. Dá até dó de usar um desses, né? Por falar nisso, não quer comprar, não? Se tá ruim pro rei, imagine pra você, hein? Quanto? ABC, ABC, esse extintor vai sair caro pra você. ABC, ABC, se tá ruim pro Elvis, imagine pra você. ABC, ABC, se teu carro pegar fogo, tem que torcer pra chover. ABC, ABC, se você gostou, clica aí pra se inscrever. Para ter vida de rei. Guarda-roupas a partir de 12 vezes de R$ 99,00. Sala de jantar a partir de 12 vezes de R$ 149,00. Sofá retrátil a partir de 12 vezes de R$ 99,00. Para se sentir como um rei, compre móveis na Atrativa Design. Yes, baby! Buffet Bogoni, do famoso Mestre Kiko, dentro do Clube Literário do Portão. Diariamente aberto ao público, o melhor em buffet por quilo com os mais variados pratos. Todas as quartas e sábados, a mais tradicional feijoada e paella. Domingos, leitão, a pururuca, salmão assado, bacalhau e muito mais. Buffet Bogoni, República Argentina 3310, dentro do Clube Literário com estacionamento 3329-8136. Fênix American Max, maravilhoso. Todas as terças-feiras tem o Rock and Roll com Elvis Presley, é isso aí. E olha que legal, o Tico Santa Cruz me ensinou a tocar uma música dos Detonautas. Confere aí, muito legal. Olha aqui, ó, ele tava me ensinando. Aqui, daí lá. Isso.
Eu não sou o melhor professor eu não sou o melhor professor de violão porque aprendi a tocar violão sozinho, né? Eu vendo a revista. Então eu não tenho conhecimento às vezes é difícil até pra mim saber. Pô, bota um dó aí. Qual é o dó? É C? Então tá bom, C. Aí nego, porra, mas como é que esse cara que não conhece porra nenhuma de música tá fazendo música? Aí que tá o barato. O segredo da música é esse, né? É que é a intuição, né, velho? A intuição e a música, elas estão muito ligadas. Bacana. Vamos fazer Então, o refrão? BM. Ou vamos fazer um BM, que é um dos refrões mais conhecidos do rock nacional. Ainda vou te levar Além do sol do mar, onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser de maior. novo. Ainda vou te levar Pra outro lugar, além do sol do mar, onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser maior. Boa. Palmas. A segunda voz aí, se a gente fizer ela mais lenta, dá pra fazer uma dupla sertaneja. Então vocês estão vendo aqui a aula de rock and roll nacional. O Tico está ensinando o rei do rock a tocar um rock nacional. Imagina. Olha que maravilha. Nem na viagem mais louca de cogumelo as pessoas poderiam imaginar uma coisa dessa. Pessoal, e agora o assunto é tatuagem. E todo mundo sabe que o Tico é o cara que curte tatuagem. Tico, e essa tua relação com tatuagem, cara? Você começou de leve e tal, a gente vem acompanhando que cada vez que eu te vejo, você tá com mais tatuagem. As tatuagens estão se multiplicando, estão tomando conta, né? Não, é um estilo de vida, cara. É um estilo de vida, na verdade. E eu sempre gostei, desde criança, eu gostava de botar tatuagem de chiclete. Nossa, aquilo era legal. Eu chegava na escola com um monte de tatuagem de chiclete, depois de tatuagem de banca de jornal, né? Que aí já era mais sofisticada, já tinha os desenhos melhores, já ficava mais tempo. Tinha tribal, né? Já ia pra praia, colocar. Já ficava mais tempo também no corpo, porque a de chiclete saía rápido. E aí depois, quando eu fiz 15 anos, eu fiz a minha primeira, um tribal, obviamente, aqui por dentro. E aí depois eu fui fazendo e tal. E eu sempre me identifiquei, assim, com a arte, com essa arte. Mais do que só uma questão de moda ou de comportamento. Eu acho que é uma questão mesmo de personalidade, assim. Eu acho que sem as tatuagens eu não seria quem eu sou, né? Como eu me sinto, na verdade. E aí quando começou a banalizar demais, assim, tipo... porque tem uma questão da transgressão na tatuagem, né? Quer dizer, pra quem gosta do estilo de vida, é uma maneira de você se diferenciar das outras pessoas. Mas aí começou a banalizar demais. Todo mundo começou a ter tatuagem até primeiro até a metade do braço, aí depois até o braço todo, aí depois começaram a pegar a mão, aí eu falei, bom, vou pro rosto, porque vamos ver quem é que vai fazer no rosto agora, então. Mas qual que foi a primeira tatuagem? A primeira foi essa que eu tenho aqui dentro por dentro aqui no braço, que é que é aquela meio assim, é um tribal. Meio escondidinha ainda. Escondendo porque meu pai não podia saber, na verdade. A minha mãe me levou pra fazer a tatu, porque minha mãe já tinha tatuagem nessa época, mas o meu pai não gostava, era coisa de marginal, de drogado, enfim, esses estigmas, né, que as pessoas colocam, mas enfim, eu fiz e fiquei um tempão escondido do meu pai, e depois ele viu um dia que eu tava distraído dormindo, assim, com a parada toda pra fora, aí que ele viu. Mas hoje em dia de boa, meu pai já entendeu que tatuagem não define caráter de ninguém, tanto é que a gente tem um congresso nacional que não tem quase ninguém tatuado, é o mais bandido do mundo, né, velho? Então se tatuagem fosse sinônimo de bandidagem, lá tava todo mundo tatuado. Esse é um cara politizado aí, ó, você que tá em casa aí, ó, olha que legal. Bom, você sempre teve uma relação com a política, né, em termos de, pelo menos, se expressar, né? E isso é importante até para quem gosta dessa atitude rock and roll, que no rock and roll eu que sei, porque eu sou o Elvis e eu que criei essa coisa de mudar as pessoas, né? E onde as pessoas possam se espelhar, se é que você me entende, garota. Então o Tico é um cara que também serviu de referência, até para quem às vezes está perdido nessa questão política, né? É legal a visão de um artista em relação à política. O artista tem o privilégio de ter a voz pública, né? De alcançar muita gente. Então, eu acho que assim, não é uma função do artista
se posicionar se ele não quiser, mas uma vez que ele tem um posicionamento, eu gosto de se posicionar a respeito dessa questão, ele tem o privilégio de poder atingir muita gente. Então eu acho que, para mim, seria um desperdício muito grande ter acesso a tantas pessoas e não falar de temas. Assim, eu também gosto de me divertir, de rir, de falar sobre coisas engraçadas e tal, mas eu sou uma pessoa que voltei a minha vida para essas questões, estudei Ciências Sociais no FRJ, sempre tive essa ligação com a questão da política e tal, embora eu não seja um candidato, né, embora eu não tenha uma vida dedicada a ser candidato a algum cargo efetivo, mas gosto de debater, e acho que isso faz falta para os jovens, assim. E acho que a juventude sempre o rock sempre teve essa questão da política envolvida de alguma maneira. Eu não me coloco como uma verdade absoluta, até porque eu não acho realmente que eu seja, enfim, um conhecedor absoluto para poder chegar para as pessoas e falar, não, façam isso, ou votem aqui, eu faço... A minha proposta é o questionamento, que é uma coisa mais abrangente, que é tipo, vamos debater sobre esse assunto, que aí eu aprendo e vocês aprendem também. É legal porque hoje em dia a gente tem rede social e através da rede social você consegue disseminar ainda mais esse tipo de assunto, né? Legal. E Isso esse trabalho que você faz é muito bacana. É bacana. Uma fase legal de vocês foi bem essa aí, na época da Warner. Sim. Vocês tiveram alguma participação ali no AR Studios, que era, digamos assim, um centro de encontro até de outros artistas. Tinha a época do Tom Capone. Sim, foi o berço do Tom Capone. Tom Capone, quando foi pro Rio, foi o primeiro estúdio que ele trabalhou, foi o AR. Eu peguei essa época, isso que foi legal. Por isso que eu tô comentando isso contigo, porque eu lembro que na época até, eu era baterista na época, eu fui gravar uma música e eles falaram, cara... Detonautas usou esse bumbo de 18 aqui. Eu falei, então eu quero gravar com isso. Massa. Eu me lembro que a gente gravou lá, a gente fez alguns projetos, na verdade, no AR. Porque normalmente na época que o Detonautas começou a fazer sucesso, o Tom já tinha o estúdio dele. Né? Mas o AR tem a história... do bandido. Mas o AR tem a história de muita coisa da música brasileira foi feita ali no AR, né? Do rock nacional principalmente. Então assim, uma memória que eu guardo, assim, de ter feito lá projetos legais e que, enfim, hoje infelizmente não existe mais o AR, né? Mas nem a história o Tom Capone, faleceu. Mas a coisa da música é tão forte que ela é eterna, né? Ela transcende até a coisa material mesmo daquilo que a gente vive aqui. E daí veio premiações, indicação ao Grammy Latino, Sony, daí já teve essas mudanças, foi tudo meio nessa época. A gente nunca foi uma banda muito indicada, assim. Eu diria que o Detonautas é uma banda bem marginal, né? No sentido de que a gente não transita muito nesses prêmios, premiação e tal. Até a Fernanda Montenegro comentou que, na verdade, a premiação para um artista é meio que um acidente de percurso, né? E não deve ser assim, pô, eu tô fazendo isso aqui para ganhar um prêmio, né? O prêmio é meio que uma coisa que acontece. Sim, eu acho que é mais do que isso. Acho que, na verdade, a premiação ela é a celebração de um grupo de pessoas que, de alguma maneira, têm uma empatia e que querem se presentear, na verdade. E que se você não faz parte desse grupo, ou porque você não quer, ou porque você não faz mesmo, por uma questão de empatia, talvez você não participe. Mas isso não necessariamente define se você... A qualidade, né? A qualidade ou não. Então, assim, o Detonautas realmente ele não faz muita parte desses grupos, assim. A gente teve uma premiação que foi o Prêmio de Revelação da MTV, que a gente ganhou em 2002, 2003, eu acho. E, enfim, depois disso não tivemos mais uma indicação ao Grammy, mas aí o Grammy é estrangeiro, então não tem muita questão, né, de você estar ali junto. Mas assim, a gente convive bem com isso também. Se por acaso aparecer um convite, se a gente for convidado, se a gente for participar e tal, a gente vai de bom grado também, porque enfim, eu acho que faz parte de tudo que acontece dentro da música também. Nem no Rock Go vocês ganharam nada? No Rock Go eu fui artilheiro. Aí, viu? Premiação, artilheiro. E a gente ficou em terceiro lugar, eu acho. O Claston tava no time? Tava no time. O Claston é famoso, né? O Claston é um famoso goleiro, né? Se o Claston tivesse na seleção, o Brasil não tinha tomado de 7 da Alemanha. E chegamos ao fim de mais um programa, o Revisita. Olha, eu adorei o programa de hoje, espero que tenham gostado, porque olha, o Tico é um cara muito legal, um excelente músico, um cara politizado, cheio de ideias, que influencia muita gente.
Assim como o rei do rock and roll, agora vamos curtir a dupla Tico e Elvis para vocês. Penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer. Hoje seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer. Quando o sol se for, meu amor, onde você for. Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim. Passo o tempo todo, tudo vai. Como é que seria o Elvis? Solução sempre sai. Love you, baby, so much. Quando o sol se for, vai virar outra. Sunshine, baby. The Sunset Boulevard, like a Los Angeles. Yes, California, LA, man. Nossa. Eu tô meio ruim aqui de cantar, porque eu tô virado, mas Tudo certo. a gente vai sair. Na hora do Palmas. show, a voz sempre na hora do show acontece. Com certeza. Tico, um grande abraço. Elvis. Obrigado, cara. Me abençoe, por Prazer. favor. Agora com a bênção do Elvis, você vai Obrigado. abrilhantar o rock nacional. Nossa, Good, baby.